3h35. O consultório do Rádio Livre. Faça sua consulta. Ligue 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Nosso consultório de hoje está falando sobre educação emocional nas escolas e também a importância da família nesse processo de educação emocional. Estamos recebendo a doutora em educação Mariana Arantes e o professor do Laboratório de Inteligência de Vida, o LIVE, professor Arnaldo Mendonça. Vamos começar esse bloco já respondendo aos nossos ouvintes. A gente vai começar com Jaziel Rodrigues, de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você. Boa tarde. Vê bem, nada contra a professora, mas se tem uma escola que oferece para o meu filho, que não tem ainda, passar o dia lá, tomar café da manhã, jantar, almoçar e já me entregar ele dar do banho, aí é a escola que está oferecendo isso. E muitos pais vão querer, porque pode pagar e vai querer esse serviço que está sendo prestado pela escola. Agora, o que fazer também quando alguns professores, não são todos, lógico, a maioria são excelentes, que lida com criança, nem tem a educação emocional e muito menos a maturidade emocional também. Tá certo, então. Então, Mariana? Jaziel, boa tarde. Concordo com você. Esse é um serviço, inclusive, oferecido hoje pelas escolas em função da demanda social, da demanda dos pais, né? Existe uma necessidade muito maior dos pais no mercado de trabalho. Hoje a gente tem dificuldade de deslocamento, né? Às vezes a gente estava conversando com o professor Arnaldo aqui, de Recife a Olinda, às vezes a gente perde uma hora e pouco, dependendo do horário, às vezes para voltar 1h30, então inviabiliza. Realmente, é um serviço prestado pelas escolas e muitos pais sentem necessidade. E eu acho que, se for, muitas vezes eu escuto assim dos pais, é melhor não tenho alternativa, tenho que deixar na escola. Então é melhor do que estar em casa na frente da televisão sem saber o que fazer. Sim, concordo. Mas o que eu estou ponderando é que mesmo assim, mesmo diante dessas necessidades, aproveitando os serviços que a escola tem para oferecer, os professores muitas vezes têm colocado que percebem que os pais não estão acompanhando a vida escolar do filho. Muitas vezes não olham a agenda. Muitas vezes não olham a agenda, não sabem o que a criança comeu, não sabem se ela comeu. Se tem uma avaliação. Se brigou com um colega, se não brigou. Então também assim, para não ir de 8 a 80. O fato é que você pode passar o dia todo trabalhando, Sim. O seu filho está na escola, mas quando chegar à noite, mesmo cansado, você Sim. tentar acompanhar e ter momentos com ele. Seria isso, De né? atenção, exatamente. Tem um momento de atenção, de carinho, de convivência. Sim. Isso é fundamental na vida da família e da criança. E a maturidade emocional que você colocou, falou dos professores, é verdade. Primeiro que os professores, assim como nós, também não recebemos essa formação. As crianças estão, felizmente, algumas, né, porque ainda não está implantado em todas as escolas. É um processo que está sendo iniciado no Brasil e no mundo como um todo, mas todos precisamos dessa formação. A gente discute, inclusive, o que significa essa maturidade emocional. De uma forma clara, eu a compreendo assim, como responder adequadamente ao contexto, respeitando o seu próprio limite, mas também o limite dos outros, o que é muito difícil de ser colocado em prática nas diferentes situações e desafios do dia. Fabiana Marques, de Itu, em São Paulo, está parabenizando você, Mariana, e também a todos os envolvidos aqui pelo consultório de hoje. Também o Ricardo Salles, de Piedade, parabenizando o professor Arnaldo e também a todo mundo que está participando do consultório, está dizendo que adora o programa e que hoje também está gostando bastante do tema. E por falar no tema, o Eliabe Francisco da Silva, do Cabo de Santo Agostinho, está nos parabenizando pelo tema e dizendo que é de suma importância levantar essa necessidade da nossa sociedade, porque a gente precisa de inteligência emocional sempre. Vamos continuar respondendo aos nossos ouvintes. Agora é Paulo, de Piedade, quem está no telefone com a gente. Paulo, boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Primeiramente, eu queria agradecer esse programa de uma grande audiência, e que para conseguir uma linha para falar, né, com vocês, mesmo que ganhar na Mega Sena. Mas eu fico muito feliz que você nunca desistiu e está aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Não, com certeza. Desde o tempo de Graça Araújo, entendeu? Aí, inesquecível, entendeu? Eu gostaria de dizer, Anne, veja só. Eu fui uma pessoa que eu
pela minha idade, eu tenho a idade de ser teu pai. Eu tenho 54 anos de idade. No meu tempo, não é que no tempo de agora. No meu tempo era aquele tempo quando se o aluno fizesse alguma coisa, ia pro caroço de milho, se ajoelhar, botar caroço de milho. Eu tinha o maior medo da minha vida era a prova de tabuada. A tabuada de 7. Famosa. Entendeu? Veja bem, era bolo na mão e tinha que ser desse jeito, entendeu? Hoje em dia, eu vi dizer, eu tinha um retardamento mental e eu não tinha aquele desenvolvimento. Minha família não sabia, pensava que o meu problema era preguiça, que eu não queria estudar, mas não era preguiça. Eu ficava olhando meus companheiros de sala de aula, eles passavam de ano e eu ficava reprovado. Eu tinha até vontade, eu juro a você, sem mentira não, eu tinha até vontade até de fazer uma besteira comigo, me matar, fazer um negócio. Vendo meus companheiros passando de ano e eu sempre repetindo. Mas por quê? Eu tinha um problema de retardamento mental e ninguém me auxiliava nesse ponto de vista. Até minha própria família dizia que eu era preguiçoso para o colégio. Paulo, você acha que... Ô Paulo, você acha que com as orientações aqui dos nossos especialistas, as crianças hoje e os jovens têm menos chance de se sentir assim? Anny, vê só, eu acho que tem menos chance de se sentir assim. Agora, no tempo que está agora. Agora, outra coisa também que eu vou entrar também, eu espero que você estude, que é o que eu vou falar, sobre esse negócio de bullying. Isso é um negócio terrível. Eu acho que os professores, os diretores, as pessoas que mexem no setor da educação, eles deviam estar mais atentos a respeito desse tipo de acontecimento. Por quê? Isso leva o aluno a ele se retrancar. Isso leva ao aluno a ele se reprimir. Isso leva o aluno a puxar a um tipo de coisa que ele tenha um tipo de raiva, que despeje essa raiva, entendeu? Dentro do colégio. Eu estou entendendo que você... Eu espero que você está entendendo o que eu estou falando. Sim, sim. Porque eu já tive esse sentimento. Quando eu era mais novo, eu já tive esse sentimento. Ô Paulo, você me permite uma opinião? Você me permite uma opinião? Veja só, você está se colocando como uma pessoa que tem retardo. Olha, eu, sem lhe conhecer, só ouvindo o que você está colocando, eu acho que você tem muita lucidez nas coisas que você coloca. Você fala com muita lucidez, com muita propriedade disso aí. E eu vou lhe dizer uma coisa para você não ficar para baixo como você está se sentindo. Existe um cara chamado Gardner que criou uma teoria chamada teoria das inteligências múltiplas. Você pode ter uma grande dificuldade de matemática, que eu não tenho, porque minha formação é de professor de matemática, mas você pode ter 1001 habilidades ou inteligências diferentes, super desenvolvidas. A gente acha que um jogador de futebol, um craque, não é um cara super inteligente, ele é um gênio. Ele pode ter estudado só até a antiga quinta série. Ele pode nunca ter aprendido matemática na vida, mas ele é um gênio no outro tipo de inteligência ou alguns outros. A inteligência, por exemplo, espacial, sinestésico corporal, que são pessoas que têm uma facilidade muito grande para jogar com o corpo, para o movimento. Essas pessoas são geniais, apesar de não aprenderem matemática. Então não se sinta assim, porque com toda certeza você tem alguns tipos de inteligência muito mais desenvolvidas do que eu. É só você descobrir em quem você é muito bom. E digo para finalizar que graças a Deus hoje não existe mais caroço de milho, nem tabuada, nem reguada. Não, tabuada não, reguada nas costas, nem na mão. O que existe hoje são clínicas especializadas e profissionais especializados para fazerem avaliações e descobrirem qual é a dificuldade daquela criança para que essa criança possa aprender sem sofrer tanto na escola. Agora eu concordo contigo, Paulo. Boa tarde. Com relação ao bullying. Nós todos precisamos estar muito atentos. Nós, educadores, professores, pais, outros estudantes, porque por trás do bullying está o medo, está a raiva. O que leva à prática do bullying? E, aliás, há outras perguntas em cima. O que leva, por exemplo, um aluno presenciar o outro, um amigo, sofrendo bullying e não denunciar? Exatamente. O que leva a não ajudar? Porque às vezes a gente sabe
A gente conversa com adolescentes que sabem que o outro está sofrendo bullying, mas nunca contaram para ninguém, nunca estenderam a mão para ajudar. O que está por trás disso? E essa questão de você trabalhar a educação emocional pode prevenir, sim, vários casos de Com bullying. toda certeza. Sim, a gente com tem uma toda parte do certeza. programa que é exatamente isso. Sim. Para o combate, prevenção e combate ao bullying. Prevenção, combate, formas de lidar, todo o programa de educação emocional, o Living ou qualquer outro. Eu, por exemplo, trabalho com educação emocional integral, que é uma outra abordagem. A gente precisa prever isso. O bullying é uma realidade escolar. Agora a gente segue com José Carlos de Abreu e Lima, que está na linha com a gente. José Carlos, boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Como é que tá a força, Ana Barreto? Tá tudo certo? E com você? Tentando devagarinho como Deus permite, esse mundo cheio de perturbações. Olhe bem, senhores debatedores. Eu fui criado, nascido dentro de um colégio militar na década dos anos 60 a 80. Todo regime nosso era o sistema militar, dos 5 anos até a idade de 20 anos. Todos os professores falavam em palavras de ordens firme e forte, e nós todos obedecíamos, porque ali era a hierarquia militar, e nós nunca tivemos medo, e os pais sabiam dos nossos procedimentos de acordo com os próprios professores e diretores, que era norma da época. Como já existe ainda em várias nações, que não vou dizer o nome, que a criança com 2 anos já começa a se educar longe dos pais e da mãe e não são rebeldes. Infelizmente aqui no Brasil tem uma diferença muito enorme. Criança que faz o que quer dentro de shopping, lojas, etc., tem o direito delas aqui no Brasil, é diferente, cada nação tem sua educação. Mas a educação, propriamente dita, para a criança, ela saber ouvir, obedecer, e os professores ter o controle emocional diante da criança e do pai. Boa tarde. Um abraço, José Carlos. Mariana? Boa tarde, José Carlos. Obrigada pelas suas considerações. É verdade. Ainda hoje, os colégios militares, muitos trabalham nessa mesma linha e se discute, né, na atualidade, inclusive diante do atual governo, como é que vamos fazer com essas normativas que estão sendo discutidas e propostas. Eu acho que, militares ou não, os colégios são formados de seres humanos. E os seres humanos são dotados de emoções, e as emoções estão na base dos relacionamentos. Então, até, por exemplo, falar em controle das emoções, a gente passa uma ideia de que eu consigo, por exemplo, entrar numa sala de aula só com a cabeça para pensar. E eu não consigo. Quando eu controlo, quando eu tento controlar, sufocar uma emoção, ela vai surtir, vai provocar um efeito em mim. Eu posso gerar traumas, eu posso alimentar traumas, alimentar a minha ansiedade, eu posso ter problemas físicos, eu posso ter problemas neurofisiológicos. Já existem mapeamentos dos estudos neurocientíficos que mostram, por exemplo, o disparo da adrenalina no medo. O disparo da adrenalina na raiva, o que isso acarreta no corpo. Então, quando a gente pensa a emoção, a gente pensa o efeito da emoção no corpo, seja na escola ou seja em casa, a gente pensa no passado, no presente, no futuro, a gente pensa no corpo, nos pensamentos e nos comportamentos. A raiva, por exemplo, ela pode alimentar traumas, ela pode ser fruto de uma ansiedade, ela pode alimentar o medo. Isso quando eu penso nos aspectos psicológicos. Quando eu penso nos aspectos do corpo, eu posso expressar a raiva ficando vermelho, gritando, chorando, tendo um disparo de adrenalina que muitas vezes pode até provocar um ataque cardíaco. Eu posso, nos aspectos culturais, eu posso vir de um ambiente raivoso. Eu posso ter sido criado na base do grito ou ter ajoelhado no milho na escola. E isso me deixou com raiva porque eu nunca pude me expressar. Não fui criado num ambiente de diálogo, de escuta. E isso, socialmente, vai ter uma outra reverberação. Será que eu só falo com os outros gritando? Porque é assim que falaram comigo? Será que eu estou acostumado a resolver tudo no tapa? Porque foi assim que eu fui criado, é assim que eu aprendi. Então, quando a gente traz a educação emocional para conversar na escola, a gente está tratando da nossa própria vida. E que é muito individual.
Agora a gente segue com a pergunta de Juliana de Boa Viagem e ela pergunta, professor Arnaldo, como podemos trabalhar a ansiedade da criança em casa? Bem, Juliana, é meio difícil a gente ter uma receita para trabalhar a ansiedade daquela criança naquela família. Agora, pela nossa experiência de sala de aula e de escola já de 4 décadas, eu diria o seguinte: normalmente, quando a criança demonstra muita ansiedade, quer seja em casa ou na escola, é porque existe alguma situação que esteja provocando essa ansiedade. Via de regra, essa ansiedade vem de adultos. Muitas vezes a gente não percebe, nós, pai e mãe, o quanto estamos ansiosos. Por exemplo, meu filho é uma criança de 8 anos de idade, 10 anos de idade, vai fazer uma prova de matemática amanhã. Matemática toda a vida foi meu trauma e eu começo a pensar de como o meu filho vai se sair nessa prova de matemática. Aí eu começo a forçá-lo a estudar além do limite dele, sem considerar o limite, de ficar até 10 horas da noite estudando matemática para não passar os apuros que eu passei quando criança ou quando adolescente nas provas de matemática. Acabei com meu filho. Ele tem tudo para se dar mal nessa prova. Por quê? Sem perceber, com a melhor das intenções do mundo, eu, papai ou mamãe, passei a ansiedade que era minha quando estudante para o meu filho. Então a primeira coisa é a gente se policiar. Como? Quando a gente está em casa, o pai e a mãe juntos, um ficar observando se o outro está passando essa situação de ansiedade e não ir discutir, nem brigar, nem querer ter razão. Porque no final das contas todo mundo quer ser feliz. Eu acho que a gente vive para ser feliz e não para ter razão. Mas procurar, olha, cuidado, veja só da maneira. Eu sei que você não gostava dessa prova, dessa disciplina, mas cuidado para não passar isso, porque isso vai gerar fatalmente ansiedade na criança. É o que a gente vê no dia a dia da escola. Posso dar uma sugestão para a Juliana? Na verdade é uma pergunta. Como é que ela cuida da ansiedade dela? Porque as crianças tendem a cuidar, a ter um autocuidado da mesma forma que os pais. Então, assim, o que ela faz como mãe, o que o pai faz, o que as pessoas que estão ao redor fazem para cuidar da ansiedade. Porque não tem fórmula mágica. A gente diz muito, no caso de criança pequena, que a rotina ajuda. Ajuda. Mas o que está incluído nessa rotina que pode facilitar não gerar ansiedade ou lidar com ansiedade? Pode ser um exercício de respiração, pode ser colorir, pode ser brincar, pode ser parar para respirar, pode ser um exercício de concentração. É o que ela faz. O que ela fizer para ela, com certeza vai ajudar para o filho dela também. Tá certo. Então agora a Sandra de Paulista está dizendo que teve uma adolescência muito complicada, que se achava feia e é muito insegura, segundo ela. Hoje, o maior medo que ela tem é que a filha de 7 anos fique uma adulta como ela. Aí ela diz: elogio minha filha todos os dias e falo que ela é muito inteligente. Estou no caminho certo para ela não ser como a mãe? Elogiar demais é bom? Ou pode ser perigoso? Eu acho que a coisa mais importante na educação dos filhos e na vida da gente é o equilíbrio. Então a gente precisa ter cautela, primeiro, para não deixar de elogiar ao ponto de baixar a autoestima. Segundo, para não elogiar demais e a criança se sentir superior às demais, aos colegas, porque isso vai ser um problema muito sério de relacionamento. O que eu acho é que a gente deve elogiar quando a criança consegue superar algum desafio, consegue uma vitória. E a gente deve também repreender quando a criança anda fora da linha. Sim. Eu sou extremamente afetuoso, amo criança, minha sala vive repleta de criança, quem está lá na escola sabe disso, vão para lá jogar videogame no meu computador todo dia no recreio. Agora, já sabe que se andar fora da linha, o tio Arnaldo vai colocar no eixo, vai dar limite. Criança só ama quem dá limite. E elogiar o esforço. Claro. Né? Elogiar o esforço, a vontade de superar. Agora, no caso da beleza, explicar, inclusive, para ela que cada beleza é única. A beleza do ser humano está na diferença. Não é porque tem o cabelo crespo, cabelo... esse termo é horrível, mas é um termo do senso comum. Cabelo bom, cabelo ruim. É porque é alto, baixo, gordo, magro. Não é isso. A beleza está na diferença. Existem pessoas gordas, magras, altas, que são mais baixas, ou que precisam usar cadeira de rodas, ou não precisam.
E o que tem? Somos seres humanos. A beleza do ser humano está na diferença. E não se preocupar com isso. E, inclusive, a escola é um espaço múltiplo, diverso, onde as crianças aprendem a conviver com o diferente. Eu digo sempre, colocava já semana passada em outra reunião, criança não tem preconceito nem discrimina. Criança aprende a ter preconceito e discriminar com os adultos. Só para a gente finalizar, Iraquione do Engenho do Meio está dizendo que a filha mais velha, assim que aprendeu a nadar, ficou, segundo ele, muito afoita por água. E aí ele disse, tive que entrar na piscina e dar um caldo nela para ela sentir o perigo, o medo. Depois de umas boas conversas, tudo ficou resolvido. Foi um santo remédio. Esse remédio de dar um caldo, por exemplo, Mariana, é indicado? A gente falou aqui do medo, mas é indicado isso? Olha, indicado eu não diria. Eu apostaria que o que deu certo aí foi o diálogo. Foi o conversar sobre os perigos de fazer isso. Porque esse estímulo de dar um caldo pode, inclusive, permitir a criança fazer isso com outros. E ela não vai ter a medida se vai machucar ou não o amigo. Eu não sei a idade da criança em questão e não estou querendo discutir a educação familiar, não é isso. Mas a questão o diálogo é sempre a melhor via. Explicar as causas e explicar as consequências. Identificar as questões do medo e ajudar a lidar com elas. Tá certo, então muito obrigada, Mariana Arantes, por esse consultório de hoje. Mais uma vez você vindo aqui, trazendo muitos esclarecimentos para os nossos ouvintes. Obrigada, boa tarde para você. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição, é um prazer. Professor Arnaldo Mendonça, muito obrigada também por estar aqui com a gente no nosso consultório mais uma vez e viu que deu para esclarecer muitas dúvidas também dos nossos ouvintes. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado e a você, ouvinte, que teve paciência de acompanhar durante todo esse tempo. Espero que hoje a gente tenha concluído a primeira etapa. A gente concluiu sim, obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente do nosso consultório de hoje. Esse consultório será reprisado às 3h20 da madrugada e daqui a pouquinho entra no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, na parte de podcast.